irmãos, como temos falado, e eu gosto sempre de lembrar aos irmãos sobre esse privilégio, ainda mais quando nós estamos com a mesa do Senhor posta diante de nós, e nós podemos trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, mas também trazer à memória a comunhão que nós temos com Ele, não é? A unidade que nós temos em Cristo Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, assim como nós temos também com os nossos irmãos. Por isso que uma das maiores perdas quando alguém é excluído, por exemplo, por algo que, por uma disciplina, por exemplo, da igreja, é quando esse crente, ele deixa de fazer parte da mesa do Senhor, porque isso tem a ver com a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito e com os irmãos. E nós temos o privilégio de mais uma vez, a gente faz isso uma vez por mês, trazemos à memória todo o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, eu quero ler com vocês os versículos 39 até o 46. Lucas 22, versículo 39 diz assim: E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou afastados estão da glória de Deus, esta verdade bíblica, ela fundamenta a realidade de que todo ser humano, ele é identificado com a humanidade de Adão. Todo ser humano, ele é identificado com a humanidade de Adão. O que eu quero dizer com isso? Que segundo as Escrituras, por causa do pecado de Adão, todo aquele que nasce humano, ele está debaixo da condenação do pecado. E todas as outras coisas que foram criadas, elas sofrem as consequências desta condenação. Por isso que não existe na perspectiva bíblica qualquer possibilidade de restauração para tudo que foi criado, senão em Cristo Jesus. Por isso que até hoje toda a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Porque a própria criação sabe que somente quando os filhos de Deus forem redimidos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, todas as coisas serão restauradas. Essa é a verdade do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, queridos, escrevendo aos Romanos, ele diz que por meio de um homem só, o pecado, ele passou a toda a humanidade. O pecado e a morte vieram por meio do primeiro Adão, enquanto a libertação do pecado e a vida vieram por meio do segundo Adão, Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos capítulo 5 e 1 Coríntios 15. Agora, todos nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. Amém, irmãos? Nós sabemos disso. Mesmo encarnado, Jesus Cristo não perdeu a sua divindade. Assim como João escreveu em seu evangelho, ele não precisava
que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Isso está lá em João 2, 25. Entretanto, queridos, apesar de conhecermos e darmos ênfase à deidade ou à divindade de Cristo Jesus, nós não podemos esquecer que para que fôssemos libertos da condenação do pecado, para que fôssemos libertos da ira de Deus, Jesus Cristo precisou se identificar com a nossa humanidade, porém sem pecado. Nós não podemos nos esquecer da humanidade de Cristo. Por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que na plenitude das épocas, na plenitude dos tempos, no tempo exato do Cronos, Cristo veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estão condenados pela lei. Esse é o ponto. Aqui é o ponto que nós devemos nos atentar. Se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, Ele experimentou a nossa humanidade, Ele experimentou as nossas tentações, e Ele também experimentou as nossas dores, porém sem pecar contra o Pai. Por isso o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O texto diz, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, a nossa humanidade, mas sem pecado. Esse discernimento sobre a humanidade de Jesus deve nos levar a olharmos para a nossa salvação, não apenas crendo que o próprio Deus foi crucificado, mas nós precisamos olhar na perspectiva de um Deus que se fez homem. E para se fazer homem, Ele se humilhou. A posição que Cristo tomou, quando Ele se esvaziou da sua glória e Ele se fez homem, essa humanidade, Ele entrar no Cronos, Ele é atemporal. O fato dele deixar a sua glória, esvaziar-se da sua glória e tomar forma humana, já foi uma humilhação de Cristo. Ele se humilhou tomando forma humana, e ele foi obediente até a morte. E meus irmãos, quando a gente percebe esse texto de Filipenses capítulo 2, nós precisamos entender que o nosso Salvador, ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Ele é homem de dores, homem que sabe o que é sofrer, e ele foi obediente até a morte, e uma morte maldita, morte de cruz. Por que isso é tão importante? Porque, queridos, em Cristo Jesus, e aqueles que vieram de manhã foram fortalecidos nesse entendimento, em Cristo Jesus, Deus Pai, Ele culpou o único homem existente que já existiu, para justificar todos os culpados que creem em Jesus Cristo. Nós ouvimos isso pela manhã. Por isso que Jesus Cristo, Ele é a nossa justiça. Por que é tão importante enfatizarmos isso? Porque, queridos, foi na tentativa de remover a humanidade de Cristo que na história da igreja muitos negaram a sua encarnação e a sua ressurreição. Cristo se identificou com a nossa natureza humana para nos fazer participantes de sua natureza divina. Por isso que Paulo, tendo esse entendimento, quando ele escrevia as igrejas, ele dizia assim: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Éfeso, ela possui uma natureza humana, porque ela está num local físico, ela está em Corinto, mas ela é de Deus, mesmo com todos os seus pecados, ela é de Deus, porque todo aquele que está em Cristo, ele é participante da natureza divina. Para que isso acontecesse, o divino, ele precisou vir em carne e fazer parte dessa natureza
humana. Esse é o propósito do Evangelho de Lucas. Quando Lucas escreveu seu Evangelho para Teófilo, Lucas ele quis mostrar exatamente a humanidade de Jesus. E queridos, para que nós saibamos sobre as angústias, as tristezas, as lutas que Jesus Cristo experimentou em sua carne e experimentou em sua alma enquanto esteve aqui neste mundo, nós precisamos olhar o nosso Salvador em sua humanidade. Por isso eu quero pensar com os irmãos nesta noite de ceia sobre as angústias e a recompensa do segundo Adão. Mas nós não podemos e nem temos condições, queridos, nem tempo necessário para observarmos todo o ministério terreno de Jesus Cristo, os 3 anos. Nós não temos condições. Muito menos nós temos condições de chegar perto da realidade total de sua dor. O que nós sabemos é que ele é varão de dores. Um homem que sabe o que é sofrer. E eu quero me concentrar em alguns momentos que nós não observamos muito na humanidade de Cristo. Vamos observar esses momentos finais do Cristo encarnado e vamos destacar algumas dessas angústias por nós. E meus irmãos, a nossa reflexão hoje ela é mais sucinta. Porém, não significa que é menos profunda. Mas a primeira angústia que nós podemos observar na humanidade de Cristo, e ele passou por isso, por ser homem, foi a angústia da letargia de entendimento dos discípulos. Observem os versículos 22, de 35 a 38. Olha o que diz esse texto. Versículo 35. A seguir Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Os discípulos responderam: não faltou nada, Senhor. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está sendo escrito, o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Jesus respondeu: basta. Irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos perceber que o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele se deparou muitas vezes com a letargia de seus discípulos de entender tudo aquilo que ele havia ensinado. Se os irmãos se lembrarem, hoje eu estava conversando pela manhã com um irmão, se os irmãos se lembrarem, Jesus Cristo, logo depois da multiplicação, Jesus chama os discípulos e diz assim: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estavam pensando que Jesus estava falando sobre pão. E Jesus começa a fazer uma série de perguntas para eles. E Jesus no final mostra para eles: vocês não entenderam nada. Eu não estou falando de pão, eu estou falando da doutrina dos fariseus. A gente percebe Jesus Cristo logo após ter lavado os pés dos discípulos, naquele momento maravilhoso em João capítulo 13, logo após ter dado todos os ensinamentos, João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, logo após o momento maravilhoso da ceia, eles saem em direção ao Getsêmani. Isso aconteceu agora há pouco, na narrativa, e Jesus está ouvindo os discípulos conversarem. E o que eles estão falando? Quem que é o maior entre nós? Acabaram de sair da ceia. Jesus, logo após a ressurreição, ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús. E Jesus olha para eles e diz assim: ó nécios, tardios para crer e entender tudo aquilo que os profetas falaram. E começando por Moisés, Jesus expôs. Jesus está caminhando com os discípulos e Filipe diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Ah, Filipe, tanto tempo eu estou com vocês e vocês não veem o Pai.
Meus irmãos, Jesus se deparou com essa realidade. E não pense que na humanidade de Cristo, Jesus ele não sentiu tristeza em seu coração e talvez angústia por se deparar com essa letargia dos seus discípulos. E quando eu olho o autor de Hebreus escrevendo aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, sabe o que ele diz? Olha, muitos de vocês poderiam ser mestres. Olhando para o tempo de vida de vocês cristã, pela vida cristã de vocês, vocês deveriam ser mestres, mas eu tenho necessidade de dizer novamente os princípios elementares dos oráculos de Deus. Sabe por quê? Porque vocês precisam beber leite. Leite. Vocês não podem comer comidas sólidas. Vocês não entendem. Vocês demoram para entender. Ah, meus irmãos, e quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós somos letárgicos para entender o que Deus está nos falando? Como nós nos distraímos facilmente. Mas sabe o que é maravilhoso? João ele escreveu sobre Jesus. Jesus sabendo de tudo isso, João escreveu assim: Jesus, ele amou os seus até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus ele se deparou com essa tristeza, com essa angústia na letargia de seus discípulos. Mas Jesus também se deparou com a angústia em sua humanidade, a angústia da ausência de seus discípulos. Ausência. Se vocês observarem o versículo 40 do capítulo 22, Jesus Cristo chama os seus discípulos para orar com ele. Só que em Lucas nós não temos o cenário completo. Mateus, quando nós observamos o evangelho de Mateus, o texto diz que Jesus tomando a Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, o texto diz assim: Jesus começou a sentir-se tomado de tristeza, de angústia. Ele está em sua humanidade. E Jesus disse aos três: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem. E logo depois Jesus volta e diz assim: Pedro, Jesus diz para Pedro: Pedro, nem uma hora vocês puderam orar comigo? Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo estava angustiado em sua alma. A sonolência da alma impediu que os seus discípulos mais próximos estivessem com ele naquele momento terrível do Senhor. E como Jesus Cristo desejou naquele momento ter Pedro, Tiago e João orando com ele. Como ele desejou. Vocês acham que quando Jesus olhou para os discípulos e disse assim: a minha alma está tomada de tristeza e de angústia, ele falou de qualquer jeito? Mas nunca houve uma angústia maior do que o peso da ira do Pai que recairia sobre ele. Olha o que diz o versículo 43 e 44 do capítulo 22. Então lhe apareceu um anjo do céu que confortava Jesus. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, Jesus aqui neste momento, e Lucas ele tenta expressar como um médico que era, dando ênfase à humanidade de Cristo, ele tenta expressar a angústia do nosso Senhor em sua humanidade. Jesus Cristo, ele está externando, meus irmãos, em sua fragilidade humana, o peso do cálice que ele estava para beber. Logo, nós estamos aqui no contexto do Getsêmani. Logo depois vai aparecer Judas com os homens para prender Jesus. E de repente Pedro ele vai sacar a espada e vai cortar a orelha de um daqueles homens. E Jesus vai dizer assim para eles: porventura, João registra isso, porventura eu não beberei o cálice que o meu pai me deu para beber? Certamente eu beberei. Pedro, põe a sua espada na bainha. Eu poderia pedir para Deus e meu pai enviaria 12 legiões de anjos. Mas eu porventura não vou beber o cálice que eu tenho que beber. Eu vou beber o cálice que o pai me deu. E que cálice é esse? O cálice da ira dele, da ira justa. Meus irmãos, como humanos que nós somos, nós podemos até
até imaginar um pouco dessa angústia, mas nós nunca poderemos mensurar a intensidade disso. Nunca. E estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, sendo Deus, eu creio que ele estava contemplando o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías disse: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Mas não ficou apenas aí. Jesus, em sua humanidade, experimentou a angústia da traição. Em primeiro lugar, a traição de um falso discípulo, no versículo 48. Meus irmãos, Jesus Cristo sabia quem era Judas. Jesus Cristo sabia quem era que havia de o trair. Mas vocês acham que na humanidade de Jesus, quando Judas aparece no Getsemane, como que aquilo foi? Judas caminhou 3 anos com ele. Judas viu todas as coisas. E um dos motivos do remorso de Judas é que Judas não acreditava que os fariseus iriam fazer o que fizeram com Cristo. Ele cria que Jesus Cristo era justo. Ele imaginou que os fariseus iriam apenas chamar Jesus para ouvir Jesus, nunca condenar a morte. Tanto é que ele diz assim: eu pequei contra o sangue justo. Judas ficou perplexo depois. Mas quando Judas chega no Getsemane, ele dá um beijo em Jesus Cristo. E Jesus diz assim: Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem. Meus irmãos, ele também experimentou a angústia da traição daqueles que deveriam exaltá-lo. Se os irmãos lerem os versículos 52 e 53, aqueles que mandaram prender Jesus foram os líderes religiosos de Israel, aqueles que ensinavam o povo as Escrituras, aqueles que examinavam as Escrituras, porque eles queriam encontrar nelas a vida eterna. Mas as Escrituras, elas apontam para Cristo. Eles deveriam ensinar o povo. Por isso que Jesus falou para Pilatos: o que me entregou a você, maior pecado tem, porque quem me entregou a você foi o sumo sacerdote Caifás. Ele deveria apontar para mim. E eu acho muito interessante o que Jesus Cristo, ele fala para eles no versículo 53. Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador. Eu estive todos os dias no templo ensinando vocês, e vocês não me prenderam. Mas olha o que Jesus disse: mas essa é a hora de vocês, e a hora do poder das trevas. Por isso que vocês me prenderam. Mas, queridos, eu acho que o pior foi a tristeza da traição de um discípulo verdadeiro e próximo. Nos versículos 61 e 62, o texto diz que Jesus Cristo voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vocês acham que Jesus Cristo, em sua humanidade, ele passou por tudo isso tranquilamente? Vocês acham que ele não teve tristeza em sua alma, angústia em sua alma? Mas, queridos, ele também passou pela tristeza da rejeição do seu próprio povo. Se os irmãos lerem o capítulo 23, versículo 22 e 23, Pilatos está dizendo assim para o povo: olha, eu tenho a prática de soltar um homem. E aqui tem um homem que é assassino e ladrão, Barrabás. O que vocês querem? Soltem Barrabás, solte Barrabás. E o que eu faço com esse? Crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Agora pensem, Jesus Cristo é aquele que sustentou o povo de Israel, quando o povo de Israel estava no deserto. Jesus Cristo, ele foi aquele que manifestou o seu poder no Sinai. Jesus Cristo, ele era a pedra, ele era a rocha, ele era a água. Jesus Cristo estava presente com o seu povo, todos os sinais, todos os profetas, e agora ele está ouvindo o seu povo: mate-o, mate-o. João, ele relata isso logo no primeiro capítulo do seu evangelho. Ele veio para os seus, mas os seus o
rejeitaram. E caminhando para o fim dessa breve exposição das angústias na humanidade de Cristo, Jesus Cristo experimentou a angústia da humilhação nas mãos de pecadores. E eu gostaria que você lesse comigo esse texto, versículos 63 a 65. Agora Jesus está nas mãos dos soldados romanos, não são mais os judeus. Os homens que detinham Jesus, capítulo 22, 63, zombavam dele, davam-lhe pancadas, e colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi quem bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Capítulo 23, versículo 25. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, Barrabás, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Eu não sei se vocês prestam atenção, eu creio que vocês percebem algumas coisas que estão no texto, mas algo está acontecendo aqui. Lucas revela em seu evangelho que tinham duas autoridades que eram inimigas: Pilatos e Herodes. Eles eram inimigos. Mas nesse contexto da crucificação de Cristo, eles se reconciliaram. Está lá no capítulo 23, versículo 12. A reconciliação de Herodes e Pilatos. Por que isso está acontecendo? Porque as trevas, elas estão se reconciliando. Porque esse momento, meus irmãos, é a hora das trevas. É a hora do poder das trevas. Jesus havia falado isso. Essa é a hora de vocês. Essa é a hora do poder das trevas. Antes de Judas chegar, Jesus fala: vamos daqui. Vamos sair daqui. Porque esse momento é o momento do poder das trevas. Pilatos e Herodes se reconciliam. Meus irmãos, todas as vezes que Cristo é exaltado, Satanás, ele fica furioso. E quando ele percebeu a oportunidade que tinha de trazer um flagelo sobre o Filho de Deus, ele trouxe. Mas era um cumprimento de uma promessa. Gênesis 3,15. Quando Deus olhou para a serpente e disse assim: da semente da mulher surgirá um que pisará sua cabeça, mas será com sofrimento, porque você ferirá o seu calcanhar. E esse é o momento em que a serpente está ferindo o calcanhar do Filho de Deus. A sua cabeça seria esmagada. Porém, esse era o momento das trevas. E nós precisamos entender que Jesus está passando por isso. E por fim, queridos, a tristeza que Jesus experimentou pela incredulidade dos discípulos após a ressurreição. Capítulo 24, versículo 11. Olha o que diz: mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Nós já vimos que Jesus, ele acabou de encontrar dois discípulos no caminho de Emaús. E Jesus disse: olha, vocês são tão lentos para entender e crer em tudo que os profetas falaram. E Jesus se depara agora com essa realidade da incredulidade após a ressurreição. Meus irmãos, infelizmente, todos nós que somos discípulos de Cristo, mesmo depois de tudo que o Senhor fez por nós, mesmo depois de tudo que o Senhor tem nos ensinado, nós ainda experimentamos as manifestações de nossa incredulidade em relação ao nosso Deus. Nós ainda temos pensamentos e atitudes de incredulidade em relação ao nosso Senhor. Por exemplo, nós duvidamos quando Ele disse, nós duvidamos quando o Senhor fala para nós em Sua palavra, que nós não devemos temer mal algum, que nós devemos ter bom ânimo. Mas nós negamos a Sua palavra, nós permanecemos como incrédulos, quando nós ficamos ansiosos, e nós desconfiamos do cuidado de Deus em nossas vidas.
Meus irmãos, nós manifestamos a nossa incredulidade contra Deus quando nós trocamos a nossa fidelidade a Cristo por um trabalho, por uma promoção. Quando nós trocamos a nossa fidelidade a Cristo por um relacionamento. Quando nós trocamos a nossa fidelidade a Cristo por um prazer da carne. Como facilmente nós somos como Esaú. Por uma satisfação momentânea da carne, nós trocamos a bênção da obediência por um prato de lentilha. A questão é que você não percebe muitas vezes, e eu não percebo, que nós, quando nós tiramos a nossa confiança plenamente na obra de Cristo, nós estamos colocando algo além dele. Estamos desconfiando de sua palavra. Mas, meus irmãos, algumas dessas angústias, preste atenção, de todas essas que eu falei, 7 apenas, que Cristo experimentou em sua humanidade, algumas dessas angústias permaneceram. Outras se intensificaram até o momento da crucificação. Jesus Cristo, ele sofreu em sua humanidade para compartilhar conosco de sua natureza divina. Agora preste atenção, como eu disse, é impossível falar sobre todas as coisas. Tudo isso e muito mais, Jesus Cristo, ele experimentou como homem, mesmo sendo Deus. Tudo isso e muito mais, Jesus experimentou como se fosse culpado, sendo o único justo. Tudo isso Jesus, ele carregou como se fosse um pecador, sendo o único santo de Deus. Tudo isso e muito mais, Jesus sofreu como descendente de Adão, por amor aos descendentes de Adão condenados pelo pecado. Agora preste atenção. Mesmo diante de tudo isso, mesmo sendo um homem como Adão, por não ter pecado, aquilo que condena todos os homens por causa do pecado, nunca poderia detê-lo. Nunca. Por isso Pedro, quando está pregando, lá em Atos capítulo 2, Pedro diz assim: Deus o ressuscitou, irmãos, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que a morte o retesse. Não era possível que Jesus Cristo fosse retido por ela. Atos 2, 24. Agora, por que Pedro disse isso? Por que Pedro pregou isso? Meus irmãos, sabe por que Pedro disse isso? Porque é a ressurreição de Cristo que demonstra a eficácia da cruz do nosso Senhor. Se não houvesse a ressurreição, não haveria a eficácia da cruz. E caminhando para o fim, eu quero que você saiba, como ovelha resgatada de Cristo, que todas as angústias de Cristo em sua humanidade foram recompensadas quando ele recebeu de volta tudo o que sempre foi dele, a honra e a glória, por ser Deus. Paulo escreveu: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo como Senhor traz glória ao Deus Pai. Está lá em Filipenses 2, 7 e 11. Todas as angústias de Cristo em sua humanidade foram recompensadas com a alegria de resgatar o seu povo que estava condenado em sua humanidade caída. O texto que nós lemos no início do culto com o irmão Jonas, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho da sua alma, porque ele deu a sua alma em resgate de muitos, mas ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ele ficará satisfeito. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Agora, preste atenção no contraste. Na divindade de Jesus, porque somente Deus poderia dizer isso, ele disse: vinde a mim,
todos vós que têm sede, e bebam. Mas na sua humanidade, na cruz, ele disse: eu tenho sede. Vocês não conseguem perceber? Para que a sede da nossa alma fosse saciada no Filho, ele precisou em sua humanidade sentir sede em sua carne. E quando a Bíblia diz que Jesus teve sede, significa que a sua língua estava colada no céu da boca, de tão seca. E logo depois Jesus disse, porque pegaram, quando ele disse tenho sede, pegaram uma esponja com vinagre. E eu estava ouvindo uma pregação e o pregador disse assim: olha, eu creio que o soldado não sabia que era vinagre. Deixa eu explicar para você. Sabe por que ele pegou o vinagre? Porque ele percebeu que Jesus Cristo estava morrendo e ele queria prolongar o sofrimento dele. Passa vinagre, que ele tem um espasmo muscular, mental, e ele fica acordado e sofre por mais um pouco. E quando ele molha a boca de Jesus, quando a sua língua estava colada no céu da boca, Jesus ele diz: está consumado. E ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que aparentemente o cenário da cruz exibe a fraqueza do Senhor. Paulo enxergou o poder de Deus. Aos Coríntios, Paulo diz: eu decidi nada saber entre vocês senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aos Gálatas, Paulo escreveu: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Gálatas 6,14. Meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo, que possamos sempre nos gloriar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque em Cristo reside a verdadeira sabedoria e o poder de Deus. Eu falei hoje pela manhã aos irmãos: tudo que você tentar fazer para a glória de Deus, se não estiver na face de Cristo, não será glórias a Ele. Porque não são por obras das nossas mãos, não são por práticas de princípios bíblicos. Se não estiver fundamentado em Cristo, Deus não é glorificado. Por isso que Paulo, ele pregava Cristo crucificado. Meus irmãos, não é a nossa semelhança com as coisas dos homens que trazem glórias a Deus, mas é a nossa semelhança com Cristo. Preste atenção, a nossa confiança na obra da cruz. Satanás está tentando em todas as igrejas, de todas as épocas, em todas as igrejas, quer sejam igrejas sérias, quer sejam igrejas que não levam a sério a palavra de Deus, em todas as eras, em todas as épocas. O propósito de Satanás é remover a mensagem da cruz. E meus irmãos, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo realmente com a minha veia saltando. Porque se nós não apontarmos para aquilo que Cristo fez na cruz e o poder da sua ressurreição, removeremos toda a glória a Deus. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Eu prego a Cristo e este crucificado. Pai, sabe o que você tem que ensinar ao seu filho? Cristo crucificado. Se você não mostrar para o seu filho Cristo crucificado, o Pai nunca será glorificado nele. Jovens, adultos, todos nós. Que nós venhamos a morrer para tudo o que o mundo nos oferece. E que nós possamos exaltar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Amém. Que assim seja, para a honra
e glória do nosso Deus. Vamos orar.